Então, beleza, como é que o nosso corpo ele está organizado? Primeiro a gente tem, falando num nível mais atômico, é claro que a gente tem partículas subatômicas também, mas falando num nível mais simples, digamos assim, a gente tem o átomo, que a sua combinação vai levar à formação de diferentes tipos de moléculas. Então aqui, ó, tem o átomo vai se combinar para formar as moléculas. A gente poderia citar aqui, por exemplo, moléculas de DNA ou ainda proteínas que são combinações de aminoácidos, né? Então lá dentro do aminoácido tem, sei lá, nitrogênio, hidrogênio. Lá dentro, por exemplo, de um carboidrato, que é uma das estruturas substâncias, moléculas que tem no nosso organismo, a gente tem carbonos, tem hidrogênio. Então, a combinação dos átomos forma as moléculas, mas óbvio, provavelmente você já sabia disso, e essas moléculas combinadas ou várias moléculas em conjunção formando polímeros, que é um agrupamento dessas moléculas, por exemplo, vai formar as macromoléculas, que são moléculas maiores, basicamente isso. A gente no nosso organismo tem, por exemplo, proteínas, carboidratos, lipídios, que são moléculas grandes, por exemplo, presentes na nossa alimentação, que quando a gente faz a digestão química ou mecânica, por exemplo, pela boca, estômago e intestino, eles se dividem, são partidos ou digeridos em moléculas cada vez menores para serem absorvidas pelo nosso intestino delgado, por exemplo, tá bom? Então, essas moléculas aqui combinadas, ou macromoléculas, vão formar o que a gente chama de organelas celulares, por exemplo. Eu já gravei um vídeo sobre organelas celulares, eu vou deixar aqui abaixo na descrição desse vídeo, tá? Lá eu explico sobre mitocôndria, lisossomo, complexo de Golgi, membrana plasmática, núcleo e tudo mais que é importante aí. Também diferencio sobre células bacterianas, células eucariontes, procariontes, né? E só para a gente entender mais o funcionamento da célula humana em si, tá bom? Então, qualquer coisa você clica lá. Então, a gente tem dentro das nossas células as chamadas organelas. E aí tem várias que eu acabei de citar para vocês. Uma delas que está representada aqui é a mitocôndria, que tem lá suas duas bicamadas também de defesa, né? De membranas que ela tem. E ela tem basicamente produção de ATP e tal. Num outro momento a gente conversa sobre isso, tá? E aí, essas organelas, com várias outras moléculas e substâncias combinadas, vão formar o que a gente chama de célula. No caso do ser humano, tem algumas características específicas. O funcionamento é muito parecido. É claro que a função final é diferente de uma célula para outra do ser humano. Por exemplo, um neurônio ou um adipócito tem uma função muito diferente. Mas elas têm lá a membrana plasmática, tem o núcleo, a maior parte das células do ser humano tem núcleo, tem material genético em si, né, que é o DNA, tem proteínas, uma série de substâncias. E o funcionamento é meio que parecido. O resultado final não é o mesmo porque as células são diferentes, né? A gente tem o mesmo material genético dentro dessas células, aqui representado pelo DNA, por exemplo, mas a expressão gênica ela é diferente, fazendo com que uma célula seja diferente da outra. Uma célula de músculo liso seja diferente de uma célula de um músculo estriado esquelético ou estriado cardíaco, por exemplo, tá bom? Então aqui, o funcionamento das células vai ser explicado ao longo dessas próximas aulas, e aí a combinação de diferentes tipos de células vai formar o que a gente chama de tecido. E aí no nosso organismo a gente tem diversos tipos de tecidos, por exemplo, no coração tem tecidos musculares, tecidos conjuntivos. Aí você já pode pensar assim, se você já estiver na faculdade, por exemplo, né? Ah, professor, então quando eu vejo célula, eu vejo lá na citologia? É isso mesmo. Ou biologia celular, depende da sua faculdade. E aqui, tecidos, eu vejo, por exemplo, na histologia. E aí a combinação dessas duas aí, junto com o estudo dos órgãos, por exemplo, vai ser uma anatomia patológica, alguma coisa do tipo, quando eu já começo a ver mais as doenças, né? Então, citologia, histologia, mais nível tecidual, e aí eu faço aqueles cortes, vejo na lâmina e tudo mais, que você já deve saber, né? Posteriormente, eu tenho o estudo dos órgãos, então os diferentes tecidos vão se combinar formando um órgão. Por exemplo, se a gente for pensar, o coração é um órgão. Tem tecidos lá
que conduzem a atividade elétrica ou que geram ainda atividade elétrica, como os nodos sinoatrial, sinusal, tem fibras elásticas, tem vários tipos de tecidos que são formados por células diferentes também, tá bom? Então, esse órgão em si, ele participa de um sistema, que a gente fala, nesse caso, sistema circulatório ou sistema cardiovascular. Normalmente, na faculdade, você tem lá uma disciplina de sistema cardiovascular. Aí você vê coração, as diferentes partes do coração, fluxo sanguíneo. A gente também vai falar sobre isso mais pra frente, tá? Então, os diferentes órgãos vão compor um sistema. Nesse caso, a gente está representando aqui nesse slide o estômago, formando o sistema digestório e aqui algumas órgãos, glândulas anexas, né, e tudo mais. Que é um sistema bastante longo, que vai, por exemplo, da boca até o ânus, compondo todo o intestino delgado, intestino grosso e tudo mais aqui. Outros órgãos, pâncreas, fígado, né, e tudo mais. Inclusive aqui tem sistema endócrino no meio dessa história, tem outras coisas aqui misturadas aí, sistema nervoso aí no meio, tá? Então, quando os sistemas começam a se juntar, eles vão formando o que a gente chama de organismo. Então não é um monte de bloquinho, assim como se fosse um Lego, né? Um monte de célulazinha separada, um monte de tijolinho. Na verdade, as células se comunicam entre si, se comunicam com células mais distantes, que a gente tem vários tipos de comunicação, e aí formam tecidos, órgãos, sistemas e o nosso organismo em si. Professor, aí termina aí então? Na verdade, não. Se a gente pegar uma abordagem mais ecológica, o nosso organismo do ser humano, ele também convive com outros organismos. Aí eu começo a fazer comunidade, ecossistema e tudo mais que é visto mais dentro da ecologia ou da biologia em si, tá bom? Então não pararia aqui no homem, mas para nossa compreensão a gente vai parar aí porque é a fisiologia humana, tá bom? Então aqui está representado para você, ó, átomos, moléculas, células, tecidos, órgãos, sistemas e o nosso organismo em si. Professor, mas a fisiologia ela vai ficar focada mais onde? A gente vai focar bastante no funcionamento aqui dos sistemas. Mas e quando eu precisar, por exemplo, descrever anatomicamente ou fisiologicamente um órgão? Aí eu vou passar para cá. Professor, mas tem algum momento que, por exemplo, você vai falar o tipo de tecido que existe naquele órgão? Sim, inclusive a gente vai ter uma parte que a gente fala sobre o funcionamento das células. Por exemplo, do neurônio. Eu preciso saber como que o neurônio funciona para gerar aqueles potenciais de ação, aquela atividade elétrica que ele gera. O próprio coração tem uma atividade elétrica que eu posso mensurar no eletrocardiograma. Então sim, a gente em muitos momentos vai descer aqui para níveis mais baixos, como células, moléculas, para que a gente possa entender a compreensão geral, ter a compreensão do funcionamento do organismo e aqui, em geral, dos sistemas, beleza? Então essa aqui é a organização funcional do corpo humano. É claro que aqui está bastante resumido, porque na verdade tem diversas moléculas, tem milhões de moléculas, substâncias que estão produzidas, né, dentro do nosso corpo ou que são ingeridas também. Aqui a gente pode pensar, sei lá, em aminoácido, nutrientes essenciais. Então a gente precisa fazer ingestão, por exemplo, precisa fazer inalação de ar com oxigênio para que o nosso organismo possa produzir energia. Então tem uma série de fatores que a gente vai conversar sim ao longo das próximas aulas, beleza?